of us die or imprisoned, the seeds have been planted, more will come. Well, at some point they're trying to get us into a skiff, and our federal lawyer said, do not go in there because they will immediately classify all that information that allegedly you may have access to, and then... Então aqui o Jeremy Corbell falando, né? O Matthew Brown, esse aqui que iniciou a fala, né? E o Matthew Brown, ele fala, olha só, se algo acontecer comigo, se eu for ameaçar a minha família, se por acaso eu morrer, tem uma fila de denunciantes que vão vir a público. Então eles estão se protegendo, esses caras denunciantes. Eles têm um grupo formado e certamente eles combinaram, olha, se algo acontecer com um de nós, os outros vão vir. Então, é isso que está acontecendo hoje, né? E aí o Jeremy Corbell, que fala, depois que é o documentarista que teve acesso ao Matthew, lembrando que o Matthew, ele é um oficial aí do governo, ex-oficial do governo, né? Ele saiu já. Ele era especialista em arma de destruição em massa, era consultor, analista nessa área aí. Então ele tinha acesso a várias documentações, e por isso que ele é um denunciante hoje. E o Jeremy Corbell fala que o advogado deles orientou, né? Porque você tem algo que não é sigiloso, mas que você sabe. E aí, se você fala isso na sala cofre, segundo o Corbell, esses caras vão saber, o governo vai saber o segredo, e aí ele vai automaticamente fazer o quê? Ele vai colocar sigilo naquilo. Então você não pode mais falar publicamente. Então eles falam que algumas reuniões na sala cofre, no SCIF, que eles chamam, que é um termo em inglês, seria uma armadilha para você trancar a verdade, né? Então, eles estão achando muito melhor, em vez de ir no SCIF, se a coisa não tem sigilo, fale publicamente antes de ir no SCIF, né? Lawyer said, do not go in there because they will immediately classify all that information that allegedly you may have access to, and then you're never reporting on it. We have been exposed to, along the years, a lot of visual evidence, but this one, the large disc in the clouds, just explain to me seeing something like that. Well, number one, it's pretty striking because you're watching it from space. It's always cool to watch satellite feeds. And that's just something the general public doesn't get to see. And then two, just the size of it, it was immediately like, whoa, what the hell is that? It was I assume infrared, black hot for that one. So the white clouds around it. And yeah, it's almost playful in its activities, or like it was startled. But it's one of those cases where I look at it and, it looks like a flying saucer, but it might be one of the things that maybe that was actually one of ours. In the wrong place at the wrong time. What do you mean it looks startled? What does that mean? It's just looking at an area over the ocean is what it appears. And this thing just comes trundling along from, like underneath the cloud cover, comes up. E aí ele tá falando aí que tem esse vídeo, né? E, segundo informações, o Jeremy Corbell e o George Knapp tem esse vídeo desse disco voador tirado por um satélite do Constelação Imaculada. E esse disco voador, esse vídeo estaria em imagem térmica. Ele fala black hot, ou seja, tudo que está quente é cor preta. E talvez esse disco quente estaria ali no meio das nuvens. E ele estivesse se camuflando na cobertura de nuvens para não aparecer para o pessoal que está embaixo. Mas como o satélite está vendo do espaço, ele consegue perceber isso, né? E aí acontece uma coisa surpreendente, que depois que esse objeto parece que percebe que está sendo filmado, ele evade. And then right when it's like almost center frame, it scoots off to the side and like tries to get out of, like it comes into it and going, oops, somebody spotted me. I can get out of it. Exactly. It was visibly, that's the feeling it had. What about jellyfish? Yeah, so I mean, I only Então a gente viu, né? Tem o filme Nope, né? Muita gente já deve ter visto. O filme Nope retrata isso, né? Os objetos se escondem, eles se camuflam nas nuvens. E há muito tempo as pessoas, testemunhas, dizem, né, que viram algo camuflando nas nuvens, etc. E a gente, até hoje, um oficial não tinha vindo a público para falar sobre isso. E parece que o Jeremy Corbell e o George Knapp têm esse vídeo e podem publicar a qualquer momento aí. Está sendo muito aguardada essa publicação. Parece que esse vídeo vazou. E mostraria claramente esse disco voador em cima das nuvens de uma imagem de satélite vindo do espaço. Aqueles satélites que tem uma imagem em alta resolução. E agora a gente começa a falar da água viva e dos objetos que são irregulares.
e que teriam forma orgânica. That term, once it was released, it's similar stuff that I had seen on the inside, and it was often labeled like a floating brain or an organic or irregular shape. So that's why it's in there. So yeah, I've seen multiple instances of irregular shaped things that look thematically similar to the jellyfish. I've never seen the jellyfish video itself. But seeing those, there's an instance of one in Southcom, right at our border, crossing what appears to be into United States airspace, Let me get clear. undetected. From Mexico. I believe from one way or another. I can't recall the compass orientation right now, but I would assume into the U.S., which is why it was interesting. You ever see any videos where we're engaging with them? Either we're chasing them, our warplanes. Então, Metal teve acesso a aviso e também a informações sobre incidentes, relatórios de incidentes. Ele está falando, por exemplo, desses água-viva, né? O relatório falava lá, tem algo aqui com formato de água-viva, ou o outro termo que ele usou para outro objeto é cérebro flutuante. São objetos que parecem mesmo um cérebro flutuando, né? É um formato diferente. A água-viva parece que tem tentáculos, uma coisa com tentáculos, coisas penduradas. Or something, or going after a disc, a saucer, an orb, or something like that. So I've seen videos and read reports of engagements, but not live, like we're not shooting them, but engagements where, either we are trying to intercept something, read lots of reports on that, and from other countries as well, trying to intercept these things. Each report will have its own shape that they're chasing, but guess what they are. But then, when there's an example in there off the East Coast of what would be classed as an engagement, where we're up there protecting our airspace and encountering these things and interacting with them in a way that we would consider hostile. So the Russian military, from 78 to 88, they had a standing order for every unit in this vast Soviet military empire, any UFO or ball of light, flying saucer, anything weird in the sky, it had to all be investigated. And the guy who was in charge of that program at the Ministry of Defense said that there had been several dozen instances where they sent warplanes, to intercept these UFOs, and they couldn't keep up with them. They just poof, they're gone. But in 3 cases, they tried to engage and shoot them down. 3 cases where those planes, the Russian warplanes, crashed. 2 of the pilots died, and after the second pilot died, they issued an order, leave them alone. Because in the words of the commander of the Russian Air Force, they said they have incredible capacities for retaliation. Would you be surprised to hear about cases where... Então, Jorge Nep, falando de jornalista, né? Jorge Nep, ele foi para a Rússia, ficou muito tempo lá investigando com os militares. Muitos falaram abertamente para ele nas câmeras sobre o fenômeno. Então, eles falaram abertamente sobre esses casos. E eles tinham, de fato, essa ordem para abater OVNIs. E nessas ocasiões foram derrubados caças. E eles pararam de ordenar que caças derrubassem. Por esse é um dos motivos que a gente não vê caças derrubando, exceto lá em 2023, que a gente teve alguns OVNIs, que a gente até hoje não sabe o que é, em que derrubaram 3, né? Mas esse é um dos motivos em que, geralmente, eles não colocam caças para poder atirar. Geralmente é para observar. E o que era que derrubaram em 2023, né, naquela crise dos OVNIs, ninguém sabe até hoje. Geralmente o que falam que eles utilizam seriam armas não cinéticas, seriam laser, seriam micro-ondas, pulsos direcionados, disparados da Terra ou do espaço contra esses objetos. Isso seria o que seria mais eficiente para poder abatê-los, né? E não armas cinéticas baseadas em pólvora, em mísseis, foguetes, etc. These things, large objects, come out of the ocean or go back into the ocean? Does that sound familiar? I would not be surprised. I have not seen very large objects go in and out of the water, but I've definitely seen small to medium-sized UAPs either going into the water and disappearing, or going in and out, or coming out of the water. Fact. And on video and described. There's a video and described any kind of change of inertia, multiple videos, any kind of, we have also been exposed to some,
Let me ask you this: any change of any inertial effect, any change of speed or motion? That's like the water wasn't there. But are there additional reasons that have E aí você tem uma parte interessante, né? Os militares certamente têm imagem nesse programa Constelação Imaculada, desses satélites flagrando OVNIs. Esses satélites devem ter uma resolução que você consegue ver uma agulha no meio do oceano. Então, esses vídeos devem ser altíssima resolução. E mostrariam o que o Matt falou, né? Objetos saindo e entrando dos oceanos, principalmente os menores. No caso do Tic Tac lá de 2004, eles viram um objeto grande que estava dentro do oceano. Então, eles teriam talvez bases flutuantes, móveis, no oceano. E essas naves maiores dentro do oceano disparariam objetos menores que entrariam e sairiam da água para poder fazer um determinado serviço e depois voltariam para o oceano. Isso aqui tudo indica da forma que eles têm operado, né? Muita gente se pergunta, né, se tem bases, e talvez as bases sejam propriamente as próprias naves, né? Que estão lá no oceano, em algum lugar, e se movimentam, e fica até mais difícil você detectar sendo bases móveis, né? E por isso que ele não vê essas grandes entrando e saindo, ele só vê os pequenos, porque os grandes ficam ali andando no oceano o tempo todo, talvez. Então é interessante essa informação e corrobora aí o que os pilotos já tinham relatado aí no caso do Nimitz, porta-aviões Nimitz 2004. Né, o Dave Fravor, que perseguiu lá, junto com Alex Dietrich, os pilotos da Marinha que perseguiram esses OVNIs lá em 2004. Seguindo, vamos ver aqui o George Knapp. been maybe discussed behind closed doors, force fields of some sort around these craft that make things blurry, even for from a good camera image? Do you know? Probably a very real explanation for why certain shapes, are harder to observe than others. I think, whether it's active camouflage, like the skin of the vehicle itself, that definitely seems to be in play, or a field like you describe. I've seen evidence of fields around crafts. Who they are? Is it more than one they? Is it us from the future? ETs, interdimensionals? Do you think there's anybody in government who knows? And if they do know, começa a se falar agora sobre as origens, né? Esses denunciantes vêm um pouco mais a fundo falar sobre as origens desses fenômenos. E aí começa-se então a entrar na realidade do que se questionar, né? O que seria a realidade de onde vivemos? Né? O que seria isso aqui? Será que esses seres estão em outra realidade? Eles estão nessa realidade? Vivemos numa simulação, numa Matrix? O que está acontecendo? Esses caras controlam a Matrix? E aí o seguinte, tem a questão dos portais, né? Então a gente tem dois cenários. Um cenário em que tem vários OVNIs vindo dos oceanos, OVNIs pequenos, OVNIs maiores, abrigando esses OVNIs pequenos e os lançando. E a gente tem um cenário em que você tem portais se abrindo. E teve um vídeo aqui colocado alguns dias atrás, em que o oficial de proteção de fronteira falou que existem fotos que estariam lá na fronteira com o México, que esses oficiais de proteção de fronteira tiraram de objetos, portais se abrindo no céu e esses objetos saindo desses portais. Né? Espero que a gente consiga ver algum dia essas fotos aí. Então você tem esses dois cenários, coisas que vêm de portais e coisas que vêm do oceano, às vezes das montanhas, e que muitas pessoas relatam aí pelo Brasil e pelo mundo. Então talvez a gente tenha mais de uma explicação para esses fenômenos. Ou de fato até eles vieram, né? Vieram de uma outra dimensão, por exemplo, se estabeleceram aqui, em bases no oceano, pode ser uma explicação múltipla, né? E aí estão se fantasiando, entre aspas, de extraterrestre aqui. E o fato é que o governo hoje chama de ultraterrestre. Ultraterrestre é aquele que se veio de algum lugar, não importa onde, e se estabeleceu aqui, mora aqui hoje. Então o que a gente sabe que a gente tem visto hoje é que esses fenômenos de fato vivem aqui, eles moram aqui. Talvez essa seja agora a casa deles, e a gente que invadiu, né? Enfim. Ou eles nos criaram, então esses denunciantes começam a falar um pouco sobre isso e questionar um pouco sobre o que é a realidade, a estrutura da realidade que a gente vive. Coisas que eles ouviram quando estavam no governo. Algumas são coisas que eles estudaram, outras são hipóteses que eles estão formulando e coisas que o governo tem discutido. Né? stay secret. The public cannot handle. No. The only reason for secrecy is fear and greed. And that is the paradigm that we must confront and overcome.
As for the public and what their reaction might be to this information, good, bad, indifference, I think we already have our answer. It's going to be indifference, unless the stakes are made clear. You're an absolutist. You like rip the Band-Aid off. There's no Band-Aid. There's no wound. This is not about protecting, healing. This is about power and control. This isn't about trying to save what's good. It's about getting rid of what's evil. Power and control meaning controlling the technology and what it would mean. Those are just means. Controlling humanity. Everything. Do you suspect that there are reverse engineering programs, that there have been crashes, that there are attempts to replicate that technology? You got hints of it in the ARV or RV, that we're trying to build what these things can do. Do you think we've done it, that we've accomplished it? Somebody? Yeah, I think we've absolutely replicated some of these capabilities in inferior forms, and oftentimes maybe disaggregated from what was at once a unitary system, but we're only able to do a small part what that system does. Isso é interessante que ele fala do ARV ou do RV, né? O ARV a gente não sabe até hoje se é veículo de reprodução alienígena ou avançada, mas seriam veículos de reprodução feitos pelos americanos a partir de um objeto que seria uma tecnologia não humana, né? Uma tecnologia de origem desconhecida. E aí esses caras, então o governo pega essas naves, Lockheed Martin, Raytheon e outros, fazem a engenharia reversa, ou tentam fazer a engenharia reversa dessas naves. Algumas foram encontradas pousadas no que eles chamam de sites de doação, como se fosse um jogo dessa inteligência. Vamos pousar aqui essas naves e ver o que esses humanos são capazes de fazer. Muitos têm falado que eles fizeram isso na China, na Rússia e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Vamos deixar uma nave para a China, outra para a Rússia, outra para os Estados Unidos, e vamos ver quem consegue descobrir primeiro. Parecem jogos que essas inteligências vão fazendo. E falam que os Estados Unidos, agora o Matthew Brown tem confirmado isso, de que eles não conseguiram, o desespero americano para a revelação talvez seja que eles não conseguiram fazer essa engenharia reversa completa, saber como é que funciona, apenas alguns sistemas que vão incorporar ali coisas dos caças, sistemas de armas. E talvez a China tenha conseguido chegar num ponto mais avançado que os Estados Unidos hoje. Então, por isso que eles estão se mexendo, talvez por isso que a revelação esteja acontecendo. Who are they? Why are they here? Why don't they show us what's going on? I think I have a good degree of confidence that the reason they're here is us. I think life, especially sentient life, is a precious thing. And I think to some, it might be a resource. I think humanity to some level is a resource for them. Like a commodity? Possibly a commodity, possibly a form of entertainment, possibly medical related. Think they live here? Yes. For all intents and purposes? Yes. Always? I don't know about always, but it certainly appears that they have been here for most of recorded history. At least some element of this has been here for most of human recorded history. You think we would see them if they didn't let us see them? Even with our more advanced sensors? Então uma coisa que ele fala, né, é o que nós humanos teríamos para essas inteligências. E o Matthew fala a parte negativa, né, que seríamos as mercadorias. Ou seja, eles usariam talvez nossos corpos para alguma coisa. A gente vê as mutilações anômalas acontecendo, né, tanto de animais quanto de humanos. E a gente vê também a teoria que o Bob Lazar fala, que nós seríamos invólucros, ou seríamos vasos de almas, containers de almas, e que esses seres estariam interessados nas nossas almas, na nossa consciência, no que chamam de espírito, enfim, chame o que quiser aí. E esses seres talvez acham que isso que é o mais precioso em nós, né? Essa seria a característica que seria rara no universo, seria a nossa consciência. O Elon Musk fala muito de não deixar a chama da consciência humana se apagar. Talvez isso seja a coisa mais valiosa e que não existe no universo, né? A nossa consciência, a nossa alma que dá, que anima o nosso corpo e que controla tudo, né? Então isso que seria a coisa mais valiosa e que talvez esses seres estejam atrás, né? De tentar, de alguma forma,
pegar as nossas almas, né? No livro Comúnio também fala isso, né? Um dos primeiros casos ali de abdução, né? O livro Comúnio ou Comunhão, né? Que vocês também estariam interessados nisso. Isso vai muito de encontro a que algumas religiões falam, né? Principalmente a igreja, né? Falando que do demônio, do diabo, que ela chama de demônio e diabo pelo menos, né? Que seriam essas inteligências negativas, querendo as nossas almas também. Então, algumas coisas começam a se ligar do que esses denunciantes falam com os conhecimentos aí do que os abduzidos falam, com esses conhecimentos que vêm lá do governo americano em relação a qual seria o real interesse desses seres. That they pop up, but they can also disappear. And do they allow us to get these glimpses? Is that a game of some sort, I wonder? Or an education It's a process? bizarre one that I could not understand if it is a game. I think they're both just as powerful as we think, but also less. And I think there is not a single they here. Certainly multiple factions of the same species, if not multiple species. And all the complexity that brings, which might be our best hope. Do they have an agenda? There's different types. What are your philosophies on this? Like, who are the others? Why are they here? And you've touched upon it. I know we're kind of going back a little bit, but that is the big question. And I just wanted to separate so people understand your exposure and your personal conclusions. So I have been exposed to no direct information on the anatomy, biology, intentions, culture, politics. Never came across those files. Never came across those. I think those are all some of the deepest secrets. Right. They would be if this is correct information. What I have learned is that we live in a dream, a carefully constructed reality. We make use of a science that is tightly controlled and suppressed and distorted. I think we are left behind. Humans. I think normies, the normal humans, the people have been left behind. Us. People need to understand that we might have freedom of speech, but that has been subverted. We do not have freedom of inquiry. We are blocked from learning what we need to know. Just in the public world, we are blocked from advancing in science. We are taught false science intentionally to prevent us from learning more. We live in the Matrix. It's just much more boring than the movie. And have you? No, I've reached out. E aí o Metal fala o seguinte, né? Tem vários conhecimentos da física, da matemática, por exemplo, da biologia, enfim, que foram trancados pelo governo, impedindo-nos de avançar ainda mais. Então, os conhecimentos foram trancados e tudo aquilo que a gente aprende hoje na universidade, nas academias, é um conhecimento que seria ultrapassado. Então, você teria os humanos na hierarquia de seres, né? Principalmente o pessoal da NASA, que a Dana Passuca entrevistou pro livro dela, fala que existe uma hierarquia de seres. Você tem os humanos normais e você teria os humanos da inteligência, do governo, e que tem acesso a essa ciência e que tem acesso a essa tecnologia que a gente não tem. Então, tem humanos hoje na Terra que viveriam em outra realidade, né? Uma realidade superior, tendo acesso a conhecimentos que a gente não possui hoje, principalmente em ciência e tecnologia, que dá para esses caras uma vantagem muito grande em relação aos normes, né? Nós, humanos normais. E por fim, esses caras da NASA, que principalmente o Timothy Taylor, que a Passuca entrevistou, que é o controlador de todas as operações e missões da NASA, ele fala que tem os humanos normais, os humanos da inteligência americana, do governo. Você teria os anjos e demônios, você teria os deuses. Seria essa hierarquia de seres que existiria no universo, né, que ele coloca lá. Directly to institutions that claim that they are here to help UAP whistleblowers specifically, both in the process of coming forward and any sort of stability afterwards. It's been radio silence. At best, at worst, one of those institutions has stolen my information. They
there is no organized help for whistleblowers. It is all controlled. It is all at either the special interest of industry that wants to get in on this, or by the existing powers that be. Intelligence agencies who have infiltrated or created these things. Man, if you were to die tomorrow because of whatever reason, what do you want people to know right now? Like, what do you want people to know if you're just like fucking gone? You are not free. And this reality has far more to it than you have been allowed to believe. And God is real. Então o Metal fala aí, né? O que você falaria para as pessoas se você fosse morrer hoje, assassinado pelo governo hoje, né? E o que ele fala é que você não é livre porque você é controlado por um governo que esconde as informações e que faz você não ter acesso a uma série de facilidades que você teria se a ciência e a tecnologia tivessem avançado o suficiente, né? Você tem esses seres que vêm por aqui fazer suas operações de forma oculta, né? Talvez até em acordo com esses caras que têm acesso a essas tecnologias, né? E agora eu acho que o governo está muito preocupado nas capacidades da IA, principalmente, a inteligência artificial avançando. Ontem o Elon Musk anunciou que você vai ter um novo modelo do Grok, que é a IA dele, né? Em que você vai ter capacidade de fazer descobertas na física. Então, todo esse conhecimento que esses caras trancaram ao longo dos anos, daqui a pouco nós vamos ter inteligência artificial suficiente para conseguir nós mesmos começar a descobrir esses conhecimentos sem depender do governo. A própria inteligência artificial vai auxiliar a gente a fazer essas descobertas de novas teorias, novos experimentos, etc. Então, talvez esses sejam um dos motivos, essas linhas do tempo se cruzando, né? Dessas inteligências aparecendo mais, do desespero do governo americano em relação à China, que deve estar mais avançada na engenharia reversa de OVNIs, e na inteligência artificial, que está crescendo. Daqui a certamente 2 anos a gente deve ter, no máximo estourando 2030, a AGI, que é a inteligência artificial geral, e que vai ter esse poder todo de fazer descoberta que a gente nunca imaginou descobrir, e desvendar várias áreas da ciência que estão trancadas há muito tempo. Então, talvez esse movimento seja por conta disso tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, aí essas linhas do tempo se cruzando, como eu falei. E o Matt fala no final, né? Deus é real. Então, o que ele está falando é que existe um criador de tudo que seria Deus. E talvez nós sejamos raros por ter essa consciência, essa chama que se chama espírito, a consciência dentro de nós, nesse invólucro, nesse vaso que seria o corpo humano. Esses seres talvez estejam interessados nisso porque talvez esses seres não tenham essa alma, não tenham essa consciência. Talvez eles sejam robôs, corpos vazios, vasos controlados por uma outra consciência que controla vários desses seres. Né? E talvez esses seres precisem da nossa consciência para quê? Para ter mais um soldado no exército. Né? Se esses seres não têm consciência, esses caras querem dominar isso aqui, eles vão precisar o quê? De mais soldados para controlar mais desses corpos. Então eles precisam de mais soldados nessas consciências deles, que é uma coisa rara. Né? Então ele quer aquilo que é raro. Seria a única forma para poder controlar isso aqui. Qual a forma de controlar isso aqui? É você ter... Esse é um mundo material, é um mundo tridimensional. Então você precisa de matéria para vir controlar aqui. Você precisa de soldados físicos. E para controlar esses soldados físicos, nada melhor do que esses seres angariarem nas nossas fileiras consciências, furtarem nossas almas, nossas consciências para controlar esses robôs biológicos que eles estão criando e vindo e materializando aqui, talvez.